Como a gente estava falando de manhã cedo, a gente terminou basicamente a nossa conversa. Para aqueles que não estiveram presentes, a gente vai dar mais ou menos assim o que a gente falou. A gente falou a respeito da questão fisiológica, de como o corpo funciona, explicamos os equívocos que existem em relação à observação de fatos, né, por parte de cientistas que analisam o corpo humano de uma forma inadequada e tiram conclusões e coisas e tal. Explicamos muita coisa, conversamos bastante. Mas a coisa interessante é que no final a gente mostrou de como isso tudo não é à toa, e de como isso é uma experiência própria minha. Uma vez que eu estava lá no Rio de Janeiro, no Hospital Silvestre, e meu pai estava internado para operar de hérnia, e lá no Hospital Silvestre eles têm muito esse livro lá, né? Tem a mania de ter Bíblia lá, né? O pessoal lá gosta de Bíblia e tal. Aí eu sentei lá na cadeira, levei meu laptop para trabalhar um pouco, né? E aí dei uma paradinha, vi aquele livro e peguei e abri. Eu fiquei muito intrigado com o fato que, como fisiologista, eu vi nas primeiras páginas, acho que a maioria das pessoas quando abre a Bíblia é logo as primeiras páginas, acho que a parte mais lida da Bíblia é Gênesis capítulo 1, né? Ou talvez, se o cara for muito forte, chega ao capítulo 2. E era impressionante que, como que eu lendo isso que estava escrito, eu comecei a ficar assim, falando, caramba, o cara que escreveu isso aqui mandou bem. Eu não conhecia a Bíblia e realmente mandou bem. Quando está escrito, como vai a sequência do relato da criação, que está no capítulo 1 de Gênesis, você vai dizendo, cria-se o sol, cria-se, né, Deus cria a luz, a lua, todas aquelas coisas, e no final, aí isso me intrigou muito, porque chegou uma parte que ele fala de que quando Deus cria o homem e a mulher, no final da sexta-feira, né, os dias foram se passando, desde o primeiro dia, que foi o domingo até chegar ao último, que foi o sábado, como se fosse uma gestante que estivesse arrumando um quarto para sua criança, né? Deus, nós somos suas crianças, né? Então ele primeiro botou lá, fez a luz, aquele negócio todo. Aquilo tem uma sequência muito lógica, porque para o ser humano existir, ele precisaria de respirar oxigênio, ele precisaria de ter comida, ter água para ele beber. São os 3 elementos básicos, né? E Deus foi construindo esses elementos, foi trazendo a existência desses elementos. E além de tudo, não é uma existência assim seca e básica, né? É uma existência em que os animais também são criados, as aves do céu. Quer dizer, aquele quartinho do bebê, que a mamãe faz a ultrassom, sabe se é homem ou se é mulher, aí vai fazer aquele quartinho azulzinho se for menininho, vai fazer rosinha se for menininha. Então os cuidados de Deus são assim maravilhosos, e o cuidado não só da existência, mas é uma existência alegre, né? É tão bonito quando a gente tem um cachorro, que nem o doutor Adair Zubira tem, um cachorro lindo lá, 2 cachorros muito bonitos, e você chega, eles vêm todo alegre acima de você, brincar, né? Tipo assim, bem-vindo, poxa, que legal que você chegou, né? Aquele rabinho abanando. É muito legal. Então é muito interessante ver como é que Deus, né, se preocupa com todas essas coisas, né? E me chamou muita atenção. Então, a partir de uma época, que depois eu conheci o doutor Adair, por isso que eu estou aqui, que ele me voltou para a Bíblia, eu comecei a estudar mais profundamente a Bíblia. E fiquei muito surpreendido com um monte de coisas que eu não sabia que existiam, né? Que estavam previstas, profecias, coisas escritas. E é interessantíssimo porque eu sou uma traça, eu gosto muito de ler, né? E fiquei me apaixonando pelos temas escritos, né? Passagens maravilhosas, como tem em Oséias, capítulo 11, versículo 8, ele fala de Israel, chega no final, como te abandonarei, Israel. Ele é tão bonito, né? Você chega a ficar arrepiado, você diz, caramba, que Deus é esse, né? O cara que atura tanta coisa, chega no final e ainda diz para si mesmo, como te abandonarei, né? Você faz tudo de mal, de errado, você esquece esse Deus e tal, e no final diz, como eu te abandonarei. Quer dizer, o tema da Bíblia basicamente é um amor que a gente não consegue compreender. É mais do que um amor que uma mãe tem por um filho, se isso é possível. Então, voltando ao nosso assunto, eu gostaria só de lembrar então, a vocês que a gente tem
como as doenças estão relacionadas hoje em dia à questão da falta de higiene, que são as doenças infecto-contagiosas, e a alimentação inadequada, a gente vê que o que tem sido comprovado pela ciência, principalmente pelos estudos epidemiológicos, é de que uma dieta, o quanto mais de alimentos de origem vegetal for, melhor é para a saúde do homem. Aí a gente vai pensando assim, realmente, se Deus existe, será que Ele nos propôs esse tipo de dieta? Aí a gente vai no livro de Gênesis, logo no início, naquele capítulo 1, que eu fiquei tão entusiasmado, né? No versículo 27, a partir do versículo 27, para quem não tem Bíblia, a gente vai ler aqui, mas para quem tem pode acompanhar com a gente também, é muito fácil, porque são muitos livros, mas esse é o primeiro, estamos no primeiro capítulo, não tem assim muita dificuldade. Isso aqui é para a gente ver, e me surpreendeu muito, que eu tinha uma ideia de um Deus muito distante, eu tinha a ideia de um Deus que eu não conhecia, eu procurava me comportar bem, ser um cara legal, mas não conhecia esse verdadeiro amor de Deus. E aqui ficou comprovado para mim, porque ele, no que diz o versículo 27 do capítulo 1, diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Aí no versículo 28, e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus deixou o homem como se fosse o mordomo dessas maravilhas, de todas essas maravilhas. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente. Isso vos será por mantimento. Então, quer dizer, Deus prescreveu, disse para o homem: olha, o ideal para você é isso aqui, que a gente está dentro do trecho da Bíblia e que ela está queda do homem, então tudo era bom. Deus criou tudo em perfeição. Então, a gente tem dentro da Bíblia a ideia de que um dia, como está escrito em outras partes da Bíblia, como Isaías, por exemplo, de que isso tudo vai voltar a ser bom. É o que eu conversei com vocês ontem. Deus tem um plano para o futuro que, na verdade, é levar você para o passado. Porque o passado aqui era bom, não é o presente, mas é o futuro. E o futuro é trazer de volta para o passado. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção também é de como o homem, com a vontade, um anseio, digamos, financeiro, ele pegou os animais e passou a desrespeitar aquela coisa de tratar bem o animal. Ele pegou o animal e, como a gente falou, enclausurou o animal e engorda o animal, trocou a dieta do animal. Mas Deus, aqui no capítulo 1, no versículo 30, ele já deu a dieta do animal também. Ele disse: todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há folha de vida, toda a erva verde, que será para mantimento. E assim se fez. Então, esses animais seriam diferentes do homem. Enquanto o homem seria o que hoje a gente chama de vegano, seria o ideal, o que é bom para o homem, os animais seriam herbívoros. Então, o que significa isso? Que não haveria competição. E, infelizmente, o que acontece hoje é que há essa competição. Porque vocês veem o preço do milho, o preço da soja sobe justamente devido ao fato de que esses animais, para que eles engordem mais rápido, eles são confinados e a eles é dado uma dieta, um upgrade na dieta deles. Em vez de eles serem herbívoros, para eles ganharem mais peso, agora eles têm um consumo calórico maior, consumindo não o que Deus disse que era para eles consumir, mas era comida para o homem, e por sua vez o homem come o animal. Então, quer dizer, há uma bagunça geral aí, e realmente tem que se comprovar, tem que comprovar a Bíblia como uma coleção de livros muito importante para a gente não desprezar, de que Deus está interessado e sabe o que é bom para a gente, porque Ele é o nosso Criador. Então isso fica perfeitamente comprovado aqui por essa experiência. E se a gente for pensar então no aumento do problema, como eu falei, na questão da gordura, por exemplo, de que a gente está acumulando muita gordura, será que Deus não deixou um recadinho para a gente? Alguém que estiver aí sem Bíblia, ou alguém que possa ajudar alguém do lado, vá no livro de Levítico, no capítulo 3.
Levítico capítulo 3. Deixei vocês sem Bíblia, né? Mas está na cabeça. Roubei a Bíblia do pastor ali, é que eu gosto muito de ler em inglês, e a Bíblia que eu tenho no meu iPad, ela é em inglês, então não ia dar certo. Eu não ia tomar a Bíblia do doutor da cabeça do pastor. O pastor me perdoa. Olha, então a questão da gordura. Capítulo 3, versículo 17. O que está escrito aqui? Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Aqui a gente vê o problema do acúmulo de gordura, como a gente falou de manhã cedo e ontem à tarde também, hoje de manhã cedo, e também a questão do sangue. A AIDS, por exemplo, acredita-se que a AIDS seja essa doença horrorosa, né, que até hoje assola a humanidade, ela tenha sido resultado justamente de macacos saudáveis, aparentemente saudáveis, mas portadores do vírus, terem sido comidos por tribos na África, não a sangue frio, mas a sangue quente, comendo bicho assim, tipo matou e saiu já comendo. Então acredita-se que o vírus da AIDS, que era, digamos assim, por parte dos animais, desses macacos, o carolhose, o macaco que parece da boca para consumo, na verdade ele estava infectado, porém a pessoa pode ser infectada e não desenvolver a doença, que foi o caso da AIDS. E esses caras que comiam esse sangue passaram realmente a ficar doentes, né? E um outro grande problema que a gente tem aqui, então cercando os dois tipos de doença que a nossa população sofre, a gente teria o tipo também da doença infecto-contagiosa. Eu só estou aqui tentando fazer uma explanação para aqueles que são interessados na Bíblia, como estudo, para dar credibilidade a ela, para dizer, olha, vale a pena estudar, não é abobrinha não, o negócio aqui não é ponto de fala, tem muita coisa importante aqui. A gente comprovou então que na Bíblia já existia quando Deus criou o homem, ele já diz, está criado em perfeição e a dieta ideal para você é essa. Então, conforme o homem se afasta desse ideal, como hoje a alimentação mais carne e menos vegetariana, o homem tem sofrido o problema do acúmulo de gordura, que também está previsto aqui em Levítico, como está previsto ali em Gênesis, e só fica faltando a gente comprovar coisas interessantes, porque dentro da medicina, o que se diz é que o maior higienista de toda a face da terra foi Moisés. É engraçado, né? Porque Moisés ele passou por parte de Deus a Israel, que era um grupo de pessoas morando no deserto durante 40 anos, noções importantes de higiene que a gente só veio a entender muito mais tarde nos nossos dias. Quer dizer, eles não sabiam que existia micróbio, não sabiam que existia micro-organismo, mas Deus já falava, né? E tem uma passagem então aqui em Deuteronômio que vai cuidar dessa questão, que é outro grupo de doenças que infelizmente no passado existiu, mas que hoje em dia está voltando a existir de uma forma estupenda, que são as doenças infecto-contagiosas. Então nós estamos em Deuteronômio 23:9. Então. Vamos lá. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de todas as coisas mais. Se houver entre vós motivo, será que está aqui? Verso 13. Verso 13. Dentre as tuas armas, obrigado. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e voltando-te, cobrirás o que defecaste. Isso aqui parece uma besteirinha, mas na verdade o povo ele já era orientado para não sofrer doenças infecto-contagiosas por contaminação das fezes, de mosquitos, por exemplo, em cima das fezes, coisa que aconteceu durante a peste negra na Europa, que dizimou, os historiadores falam, entre 1 a 2 terços de toda a população. Havia uma rua, eles não tinham a menor noção de higiene, havia uma rua na cidade em que eles jogavam, lançavam as suas fezes, a céu aberto. E era muito interessante que foi uma época de muita ignorância,
E as pessoas eram culpadas por toda aquela... achavam que era a ira de Deus, né? E era falta de higiene, falta de conhecimento da Bíblia. E quem guardava isso aqui, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam a Torá ou Pentateuco, era o judeu. E o judeu não ficava doente. O judeu, em geral, não tinha esse problema. Infelizmente, eram considerados como bruxos e eram queimados. Coisa horrível, né? Quer dizer, por guardar a lei de Deus, né, em relação às leis, não só morais, mas às leis de higiene e de saúde, esse é um triste capítulo da história, né? Muitos judeus foram considerados bruxos, quando na verdade eles só estavam tendo o quê? Noções de higiene, lavar as mãos, todas essas coisas que pertenciam. Então Deus colocou para esse povo todas essas coisas. Então, o que eu quero dizer é que tem muitas passagens interessantes na Bíblia, e a Bíblia merece o nosso empenho em procurar estudar a palavra. Eu tive muita ajuda de muitas pessoas para me dizer coisas, né, para me mostrar coisas, e depois eu comecei a andar sozinho. Aí, por uns 10 anos mais ou menos, que eu estudo a Bíblia com muito amor, com muito carinho, e isso, falando em família, é uma coisa muito importante, porque todos tendo conhecimento, a palavra que chama desses 5 livros, que o pessoal chama de Pentateuco, se chama Torá. Torá, do hebraico, significa instrução. Então a gente normalmente, é o que a gente falou, a gente compra uma televisão, esses aparelhos modernos, iPad, essas coisas todas, sem um manual de instrução, a gente vai acabar até quebrando o aparelho. Então, a verdade é que a Torá é instrução. E as profecias, quando Deus dá a Torá a Israel, Israel tinha como dever levar a Torá, ou o conhecimento, as instruções de Deus, a todo mundo, né? Essa Torá que Deus concedeu, essa instrução que Deus concedeu, era uma instrução para todos. E existe também uma passagem muito interessante na Bíblia, que vale muito a pena estudar, que eu gosto muito, é de ver que em determinado momento, esse povo, que é o tipo de nós, né, da igreja do dia, esse povo de Israel, que Deus deu todas as oportunidades, etc. Em algum momento Deus trouxe juízo sobre esse povo e eles foram levados em cativeiro. Deus avisou. Muitos profetas desses que vocês vão ler na Bíblia, eles trabalham avisando isso. Isaías, né, esses livros grandes que tem na Bíblia, eles são para dizer isso. Olha, volte-se para o teu Senhor, para teu Deus, cumpram com misericórdia para com o próximo. Todas aquelas coisas que o Senhor Jesus também veio a repetir no seu Evangelho. Então tem um momento em que Deus traz juízo, e esse momento está no livro de Daniel. Deus avisa muito para eles que eles seriam levados à terra deles, aquela terra tão prometida que Deus disse: vocês vão ficar nessa terra. Eu estou falando do livro de Daniel, porque a gente vai encontrar aqui coisa em relação também à alimentação. Daniel capítulo 1. Então o que acontece? Naquele determinado momento da história, o Babilônia vem com uma grande potência e trabalha em nome do Senhor, trazendo juízo, levando cativo os israelitas. Durante esse período, é muito interessante também a história de que o povo de Israel tinha duas características que o diferenciavam grandemente dos outros povos. Eles tinham um templo que Deus mandou construir para eles e um sacerdócio levítico, da tribo de Levi. E eles tinham uma dinastia, que não era uma dinastia qualquer, era a dinastia da casa de Davi. Por que não era dinastia qualquer? Porque a promessa é que através dela viria o libertador de Israel, o Messias, né? Então, essas duas características se perderam. Israel perdeu a terra de Canaã, né, momentaneamente, né? Foi levado em cativeiro para uma terra estranha, a Babilônia ficava lá ao norte, na Mesopotâmia, e momentaneamente eles ficaram. Salmo 137 fala perfeitamente, descreve perfeitamente esse momento, né? Eles choram, aquela perder a terra. Não só perderam a terra, mas ficaram, além de desterrados, sem a sua característica, que era o templo de Deus, onde eles, né, levavam as suas ofertas, eles sacrificavam um animalzinho sobre o qual colocavam os seus pecados, e aquilo era o símbolo do trabalho do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então eles estavam em anomia. O que é isso? Naquele momento eles tinham perdido grande parte da sua personalidade. E achavam, poxa, vamos ficar aqui para sempre, perdendo, chorando, perdendo aquilo
né? Então era um momento de muita angústia. O povo só sabia como adorar a Deus, ou só entendia como adorar a Deus, através do culto, através daquele templo que Salomão havia levantado. Então é uma coisa muito interessante aqui, porque Daniel, ele se vê numa situação de que ele fala: poxa, mas como que vou eu continuar adorando a Deus? Agora numa terra estranha, né? Longe do templo, não tem mais templo, o templo foi derrubado. Isso forçou Daniel a compreender melhor a vontade de Deus. Que o templo, ou as obras dele que eram feitas dentro do templo, eram o significado de alguma coisa. E foi uma coisa muito interessante que Daniel observou. Quando a história de Daniel, ele é levado para esse lugar, ele era muito inteligente, ele era da parte da nobreza que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou. Então esses caras, eles não foram criados de uma forma comum, eles foram levados para a corte. Então eles estavam na corte, é como se eles estivessem cursando agora a faculdade de Babilônia. Vocês agora vão aprender a ler fígado, né? A ler movimento das nuvens, a ler os astros. E Daniel falou: poxa, vou aprender esse negócio todo. Então eles achavam aquilo estranho, porque aquelas nações não conheciam a Deus. E Israel havia falhado em fazer com que essas nações conhecessem a Deus. Então ele aqui diz que ele estando lá, ele foi o chefe dos eunucos, né? Aspenaz, está aqui no capítulo 1, versículo 3. Ele disse o rei a ele que, ó, alimentem esses caras como do bom e do melhor. E o bom e do melhor para ele eram muitos alimentos que eram mortos, animais mortos, e oferecidos a Deus. Por quê? Porque o pensamento babilônico, né, que ocorria na Mesopotâmia, era que os deuses, haviam criado o homem como criaturas inocentes que haveriam de servir a esse Deus. Ao contrário do relato de Gênesis. O que era o relato de Gênesis? Deus é que cria o homem e ainda diz para ele: tem comida aqui para você comer. Então Daniel sentiu de que a maneira pela qual ele poderia vir adorar a Deus era não aceitar esse paradigma, né? Essa alimentação por parte que seria estar de acordo com esse pensamento desses deuses, e ele resolve então voltar lá para Gênesis. Ele volta na Torá e diz, conversa aqui no versículo 11: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então o que ele está voltando? A palavra aqui que existe, na verdade, é zera. Zera significa semente, e zera significa aquela semente, todo o alimento. Este vos dou todo o alimento que dê semente. Então Daniel aqui, ele fala, ele entende de que ele é uma testemunha, ele deve continuar uma testemunha de que Deus é o Criador e que ele deve obedecer ao Criador. Ele entende muito mais. Ele entende de que o templo era uma representação da presença de Deus no meio de Israel, e que ele entende que sem templo, o Deus de Israel tinha que continuar presente dentro dele. O Deus de Israel tinha que habitar o templo dele, que pertencia a Deus, porque o templo é dado ao homem. Faça como eu te falei, Êxodo 5:8. Então Daniel entende que a alimentação é muito importante como testemunho, como o bem dele e uma maneira de que dele adorar a Deus. Ele entende que quando havia as prescrições, quando existia templo, o que o templo dizia? Você vai levar qualquer coisa para o templo? Não, as orientações você vai levar, havia animais puros que deveriam ser levados, não animais impuros, havia ofertas, né, de manjares e coisas assim. Então ele entende de que ele não podia comer qualquer coisa, porque ele era o templo, e o templo que pertencia a Deus, era a habitação de Deus, e que ele não podia levar qualquer oferta. Que oferta que eu vou levar? O que está descrito na Torá.
Então Daniel entende de que ele tem que pedir essa alimentação. E aí ele diz, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens. Ele fez o primeiro experimento científico. Daniel é responsável pelo primeiro experimento científico que existe na área da alimentação. Ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, quando você faz um experimento científico, você diz assim, está aqui uma população, vamos supor, de diabéticos. Metade dessa população eu vou dar um remédio, ou vou dar uma dieta, vou fazer alguma coisa, e essa outra metade vai servir de controle. O que ele fez? Ele pegou os 3 amigos deles, nós vamos nos alimentar desse jeito. E os outros você deixa do jeito que está e depois você compara. Ele fez um estudo científico. Daniel bolou o primeiro estudo científico. Todas essas indústrias farmacêuticas devem royalties a Daniel, porque ele foi o primeiro a inventar um método científico. E aí esse senhor atendeu, ele experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava zerado, todo o alimento que sai da semente. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que eu deveria dividir, principalmente com aqueles que não têm muita, ainda está no motor de arranque, não estão muito assim entusiasmados em conhecer as propostas de Deus para o nosso bem, que ainda não conheceram o manual de instrução, a Torá, não conheceram várias coisas, podem ter certeza, tem uma linha de pensamento, apesar de você abrir e dizer assim, cara, que livro complicado, nunca vou entender esse negócio, ele tem uma linha de pensamento coerente do seu princípio ao seu fim. Começa com um jardim no Éden e termina com outro jardim, passando por um jardim no meio, que é o de Getsemane. Então, é uma linha de pensamento impressionante, porque a diferença de idade, para um autor do outro, são 1.600 anos de diferença, mais ou menos, entre João, que escreve Apocalipse, o seu Evangelho, e Moisés, que escreve aqueles 5 primeiros livros, provavelmente o livro de Jó também. Então, vale a pena. É uma coisa muito bonita, muito bacana, tem mensagens muito legais, não só como essas que a gente está falando aqui para vocês, muitos já conhecem certamente, a gente está só repetindo, mas é muito legal para todos. E eu acho que essa mensagem era fundamental da gente passar para vocês. No entanto, agora, como isso aqui não é uma pregação, a gente só procurou falar um pouquinho, deu só abrir um pouco o apetite do pessoal para ter conhecimento dessas coisas, como a gente falou, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, muitos para as que já conhecem, já fica assim, já conheço isso aqui e tal, já. Mas para quem não conhece, eu estou tentando só transferir uma experiência que eu tive em torno de 10 anos atrás. E aí fiquei viciado. Eu gosto de ler, gosto muito de passar por essa mensagem, dividir essa mensagem de alegria com todos vocês. Mas eu falo mais do que a boca, falo demais, gostaria de saber de vocês alguma pergunta, alguma participação em relação às coisas que eu acredito que todos que estão aqui, parece que o professor gravou mais de 5 horas aí, então já falei mais de 5 horas, eu não sei se vocês ainda aguentam ouvir minha voz, eu mesmo já não aguento mais, Carioca é bem-vindo. Você pode ter certeza que você está melhor que eu aqui. O Rio de Janeiro é uma coisa de louco. Está cada vez pior. Então eu não sei, eu acredito que muitos daqui tenham ouvido dessas 5 horas ao seu pai está gravando aí, algum momento das coisas que a gente falou, e talvez gostaria de fazer alguma pergunta, tanto a respeito da Bíblia, que eu possa responder, quanto a respeito das questões que a gente colocou aqui. Doutora Daí. Eu só queria compartilhar um lance, há muitos anos atrás, quando no início dessa caminhada do Dr. Rogério, estragou o ar-condicionado dele. E aí foi um técnico de ar-condicionado
irmão consultório, Silvio, funcionário do Hospital Silvestre. E, naturalmente, a conversa enveredou para o assunto da alimentação. Ele chegou ali em casa. Aí ele foi lá em casa, ele viu o que eu comia. Aí ele chegou e falou assim, poxa, mas isso aqui é Levítico. Aí eu falei, é o quê? Aí para mim era um palavrão, não sabia o que era Levítico. Aí ele chegou, está escrito na Bíblia. Ele viu a comida que eu tinha no meu prato, né? E ele achou aquilo impressionante. Falou, poxa, você come assim? Aí fomos lá procurar uma Bíblia em casa, espanar a poeira, tinha em cima e tinha uma Bíblia em casa. Aí espanamos a poeira e tal. Aí fomos lá e vimos, puxa, que interessante, né? Aí um dia ele me contou essa história, ele foi procurar a Bíblia e ele falou assim para mim, daí está tudo nos Levíticos. São princípios de saúde moderníssimos e extraordinários. Só corroborando a mensagem dele, de que realmente está tudo na Bíblia, está tudo nos Levíticos e serve para nós hoje sem problema nenhum. Obrigado. E tem muito mais coisas, né? Eu também gosto muito de história. Você encontra em Apocalipse a história de coisas que se passaram desde a era de Jesus até os nossos dias. Passa por lá a Revolução Francesa, né? Passa por lá a queda do Império Turco-Otomano, passa por lá um monte de coisa, e fora as coisas que iriam acontecer, né? Que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que as coisas realmente, o homem está tendo problemas em viver, né? Consigo mesmo, né? Com o próximo, né? Então, da maneira de Deus, como a Deus. Qual a influência de alimentos estimulantes ou bebidas estimulantes para o organismo? É muito interessante que você vê até no livro de Apocalipse, se não me engano, no capítulo 21, 22, versículo 4, uma coisa assim, que fala a respeito dos salvos, né? Ele fala que são aqueles que têm o nome de Jesus escrito na fronte ou na testa, né? E aí vem todo um capítulo da neurofisiológica interessante, porque o que tem por trás da testa é justamente o que se chama de lobo frontal. E o lobo frontal é o local do nosso cérebro onde nós tiramos tomamos decisões importantes. É como se fosse a antena que nós temos para absorver mensagens importantes, receber coisas importantes e digeri-las, né? Ideias, coisas assim. E o lobo frontal, que existe no nosso cérebro, essa parte do nosso cérebro, ele gosta de coisas. Porque é bom tratá-lo bem, né? Porque já que eu preciso entender mensagens importantes para mim, a minha antena, eu não vou deixar enferrujar, né? Eu vou cuidar. E aí o lobo frontal não gosta de oxigênio, então o cigarro, por exemplo, vai atrapalhar, porque tem muito monóxido de carbono. Ele gosta de ar puro, né? Gosta de comida mais vegetariana, porque o cérebro é uma das áreas do corpo que só usa como combustível basicamente o carboidrato, que é de origem vegetal, exclusivamente de origem vegetal, e esse cérebro não gosta de ser perturbado, ele gosta de ter o seu raciocínio, e muitas substâncias, logicamente as drogas, né, cocaína, cafeína, uma série de drogas, elas aceleram o pensamento, elas fazem com que a pessoa tenha a impressão de que ela está funcionando melhor, quando na verdade ela está... Foi feito um estudo, por exemplo, com a cafeína, então pegaram uma senhora e botaram ela para ela datilografar. Ela datilografava, vamos dizer assim, 100 palavras por minuto, sei lá, não sei se isso é muito, deve ser muito, né? Vamos botar de 50 palavras por minuto, e tinha 2 erros. Com a cafeína ela passou a digitar 60 palavras por minuto, mas passou a ter 10 erros. Então a pessoa tem a impressão de que ela está, né, arrebentando, sou o cara, né, que nem o Scarface no filme, né, mas ela está cometendo muito erro, aumenta a quantidade de erros, e isso é muito perigoso justamente quando a gente tem que cuidar desse centro de decisões importantes. Então, os estimulantes, álcool, outras coisas são ruins para o cérebro. A cafeína é um grupo das xantinas, né, das metilxantinas, que são 4, né, e não só o café, mas os refrigerantes contêm muita cafeína, os picores não é bom, porque a cafeína ajuda, inclusive, auxilia na eliminação de cálcio pela urina,
as bebidas carbonadas, né, como Coca-Cola, Guaraná, todas essas bebidas têm cafeína. Red Bull então é um show. Mas a erva mate também, que é muito comum de vocês usarem, tem 20 vezes maior concentração de cafeína. O café fica coisa de criança para os marrons. Marrão é um cão, é muita cafeína nele. Tem gente aqui se tremendo lá, tá, vou falar isso, acho que eu não vou conseguir nem sair daqui vivo, né? Só um pouquinho esfolado. Mas aí até o pessoal fala, poxa, mas como é que você faz para levantar da cama sem um café, não sei o quê? Eu falo, tô com banho gelado, aí tudo se resolve. A gente sai de lá já quicando, né? Então é muito importante essa questão do lobo frontal ser funcionante. É muito importante porque é a nossa relação. E aí se diz o quê? O lobo frontal embotado dificulta a nossa percepção das coisas. E principalmente a nossa relação com Deus. No caso de crianças com déficit de atenção, e no caso de crianças com déficit de atenção e também a hiperatividade, qual a relação desses estimulantes? Aí você também precisa usar, em alguns casos, né, o metilfenidato, que é a Ritalina. Então, como é que a gente pode... Que alimentação poderia, não poderia também? E uma segunda pergunta, sobre informações sobre a proteína isolada, que hoje não tem sido usada no caso de quem não usa carne, né? Então, se é benéfico, se não é, se deve usar só os vegetais, as nozes, A base das nossas palestras tem sido demonstrar que o fenômeno proteína é um fenômeno equivocado, que nós, na realidade, precisamos, comparamos nós como um carro, né, feito de metal, e não é considerada a proteína como combustível. O combustível é a gasolina, e a gasolina é aquela pequena quantidade que tem de 40 litros no tanque, que é aquilo que Deus mandou você comer, que é o vegetal, né? Só tem energia no músculo. O músculo é o carro, mas o carro sem gasolina, aí sim ele vai começar a se consumir. Então a questão do foco, por isso que a gente falou aqui, não sei se hoje de manhã as pessoas tiveram a oportunidade, mas eu vou repetir. A soja, não é necessário ninguém comer soja. Deixei de comer carne, agora eu vou ter que comer soja? Não, ninguém precisa comer soja. Você precisa estar sempre preocupado em comer energia, porque o corpo com energia ele não se consome. Por isso que o corpo no CTI sem energia se degrada. Por isso que o corpo numa dieta sem carboidrato se degrada. É aquela famosa dieta de Atkins. Aquela dieta de Atkins a proposta é você ficar que nem um diabético, descompensado. O que acontece? Acontece aquilo que aconteceu com o Milton Nascimento. Ele, né? Mas o que ele está perdendo? Gordura não, ele está perdendo ele. Tá? Cheirinho de queimado. Quem está indo embora é a própria musculatura dele, ou o paciente acamado durante muito tempo. Tá bom? Então a proteína isolada não é necessária? Não é necessária. Muitos experimentos, por exemplo, foram feitos historicamente por médicos para tratar hipertensão, uma série de doenças, como a dieta de Kempner. A dieta de Kempner ele propôs, vou dar para esses caras o que o vietnamita come, vou dar arroz. Amigo, agora você vai tratar a sua hipertensão com arroz. Você vai comer arroz. Outros fizeram essas dietas com batata. E mesmo numa dieta com 2.000 calorias só com batata, a batata tem tanta energia e pouca proteína, mas essa pouca proteína, 50 gramas por dia, que era mais do que o suficiente para o sujeito viver bem. Viver como se fosse realmente um atleta. Um atleta vai correr uma maratona. O que classicamente a gente sabe que ele vai comer? Massa, carboidrato, porque é o que ele vai usar para botar gordura para queimar. Porque o carboidrato vai acabando, ele começa a queimar gordura, porque ninguém aguenta correr 2 horas naquele ritmo se não tiver gordura para queimar, mas eles quase não têm, né? Eles são tão magrinhos, né? Mas ainda tem alguma. Comparado assim, a quantidade de gordura que essas pessoas têm de proteína no corpo é muito maior do que a quantidade de carboidrato. Esse é o fator de limitância. Após uma refeição de arroz, de feijão, muito carboidrato, eu não consigo guardar no meu corpo mais do que 700, 600, 500 gramas de carboidrato. Isso é impressionante. O que nos torna dependentes de, em toda a refeição, termos a presença de uma fruta, ou de um arroz com feijão, ou com outra coisa, legumes, verduras. E esses alimentos, erroneamente, todo mundo diz, cadê a mistura, cadê a proteína?
todo alimento é proteína. O esqueleto de um alimento é proteína. Então não importa se ele é animal ou se ele é vegetal, ele é